chegamos em um ponto profundo da leitura do livro, que é onde entra uma pergunta. O que em nós precisou se adaptar? Precisou se adaptar tanto para sobreviver que acabou perdendo a própria direção. Nos últimos dias, aqui durante a leitura, eu tenho falado sobre os mecanismos de adaptação, sobre a dependência emocional, sobre a tentativa quase que natural de tentar pertencer a qualquer custo. Talvez seja exatamente deste mecanismo, destas tentativas, deste vazio, que nasce as crises. Crises financeira, crises profissionais, crise conjugal, crise existencial. Então nós chegamos numa parte do livro, né? Assim como no filme que eu sugeri no final de semana, Meu Nome é Agneta, assim como também eu trouxe uma sugestão de um conto que foi escrito por Clarissa Ester, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que foi o conto O Patinho Feio. Foram as sugestões que eu deixei aqui para vocês, para quem quisesse aprofundar, talvez encontrou até uma certa identificação com os personagens dessas histórias. Mas o que eu quero trazer aqui, claro que a gente não está só querendo levantar questões difíceis, nós queremos soluções, né? Há momentos na nossa vida que acontece algo, este algo que parece terrível, ele pode ser a chance para que nos obrigue a sair de onde estamos e vamos para outro lugar. Então, uma crise, não necessariamente que ela seja ruim, nós vamos ver isso aqui ao longo da leitura. Às vezes uma crise é para nos tirar de um lugar e nos levar para outro, para nos fazer movimentar, para sair de um lugar que está estagnado, mas que nós já nos aconchegamos nele e que algo precisa acontecer para que a gente possa se mover. Então hoje nós vamos olhar para as ordens dos sucessos, das relações e do pertencimento. Estamos na página 111. Na página 111, Helling, né, no livro Histórias de Sucesso, Helling, ele está com um outro grupo, também na Áustria. Este capítulo ele conta também histórias de um grupo na Áustria, no ano de 2009, com 210 participantes. Então, nós já vimos no capítulo onde Bert estava no Brasil. O capítulo passado, ele estava na Áustria, no ano de 2008, com um grupo de 75 pessoas. Ele volta no ano seguinte, com 210 participantes. E na introdução deste capítulo, que Helling chama de qual é o pano de fundo das crises.
Então, quem chegou agora para já começar a leitura, pegue a introdução da live, quando eu deixar aqui gravado, vale a pena, né? Para vocês compreenderem por que eu falei que isso que nós estamos entrando aqui combina muito bem com as sugestões que eu deixei no final de semana, tanto do livro, do conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos, o conto O Patinho Feio, que aliás no conto fala-se muito do patinho feio. Não é a minha intenção aqui de aprofundar neste contexto, mas tem algo que chama a atenção no conto, que é a mãe do patinho. Que a mãe do patinho feio, ela é uma mãe que oscila naquilo que ela sente. E ela também, ao mesmo tempo que ela tenta se convencer que o patinho feio não é feio, depois ela joga ele fora quando ela se dá conta que de fato ele é feio aos olhos dela. Então vale a pena olhar com um olhar mais refinado, né? Porque às vezes a gente lê o conto e ficamos só na dor do patinho, mas não entendemos que houve também uma informação sobre a dor da mãe do patinho. E deixei também a sugestão do livro Meu Nome é Agnita. Vamos para o pano de fundo das crises. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Puxa a sua cadeira para você se sentar com 210 pessoas. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Alinha o seu eixo coluna e ao alinhar a sua coluna, perceba qual é o estado que você está nesse momento. Agitado, presente, como você está? Imagina você num grupo com mais de 200 pessoas e Helling diz: antes de mais nada, gostaria de dizer algo sobre um tema bem atual. Quero falar sobre crises. Como se chega a uma crise? Ele pergunta. Uma empresa? Ou nós, em nossa vida pessoal, em nossas relações, entramos em crise quando nos excedemos além de nossas forças ou possibilidades. De repente, não prosseguimos mais. Uma crise indica quais são nossos limites. Então, aqui Bert já nos traz um acalento, que foi o que eu falei no início. Que acalento? O acalento de que uma crise, ela só chega porque você já tinha se adaptado demais, você já tinha se acomodado demais. Mesmo que você diga, nossa, Ronivalda, mas estava tudo bem, veio a crise. Pode ser que estava muito bem encaixado. Às vezes, uma pedra, ela encaixa muito bem no buraco do sapato. E você nem percebe que ali tem uma pedra.
Você só percebe quando você chega em casa que você vai limpar as solas do seu sapato e ali você vê que tem uma pedra. E que depois que você tira a pedra, você percebe o buraco que tem na sola do seu sapato. É uma metáfora, mas vale a pena nós questionarmos o que é estar tudo bem. Então, prosseguindo, Helling diz: toda vez que uma situação se torna crítica, devemos refletir novamente. Devemos planejar novamente como agir e devemos reunir nossas últimas forças para superar esta crise. As crises surgem nos relacionamentos, surgem nas empresas, em nosso trabalho, quando não conhecemos determinadas ordens e por isso não as observamos. Se conhecêssemos e compreendêssemos o alcance dessas ordens, evitaríamos nossas crises. No entanto, as crises também fazem parte do nosso progresso. Então, ele não está criticando a crise. Ele só está dizendo, a crise quer nos mostrar algo. Porque o fato de desconhecermos uma lei, nós não seremos inocentados por isso. Então, eu estou falando aqui agora, né, sobre as leis humanas, né, da justiça, por exemplo. O fato de você desconhecer uma lei não significa que você não será punido por ela. Pode ser que você esteja infringindo leis que você não sabia, que é o que a gente chama de inconsciente, né? Por isso que num processo terapêutico, nós trabalhamos onde? No inconsciente. Então, nós podemos experimentar a fazer coisas novas. Uma crise nos leva para algo novo. Alguém de vocês aqui assistiu o filme Meu Nome é Agneta? Coloca aí para mim, sim ou não. Até para que eu saiba mais ou menos assim quantas pessoas já assistiram. E até para você fazer um paralelo, né? Porque a Agneta, ela vai em busca, né, de um dinheiro, né? O coraçãozinho é para dizer sim. Então, ela se vê desesperada porque ela está desempregada. E ela nunca esteve desempregada na vida dela. Ainda não. Assista, vale muito a pena, gente. Então, assim, já tô fazendo um spoiler aqui, mas é um spoiler que não vai atrapalhar a surpresa do filme, né? Porque ela se vê desempregada, numa vida meio que sem graça, né? E ela se candidata à única coisa que ela sabia fazer, que era lavar, passar, cozinhar e limpar uma casa. E ela sabia fazer isso muito bem. Então ela entendeu que ela poderia se candidatar a uma vaga mesmo com um currículo tão pobre como ela mesma diz, né, no filme. E aquilo foi tudo, porque ela levou a necessidade, a urgência dela de fazer alguma coisa. Então, a crise, Helling também está falando disso. Quando vem uma crise, né, porque ela é despedida do emprego, isso seria a crise, mas ela também olha para a crise do casamento dela, que ela não dava muita atenção para aquilo. Enquanto estava tudo bem,
ela não dava atenção para aquele casamento que não estava tudo bem, mas ela estava levando a vida. Tô levando a vida, né? Não vamos olhar para esse casamento, não. E tá tudo certo, eu tô indo ali, trabalho, ganho meu dinheiro, então tá tudo bem. Então, assim era a vida da Agneta, embora ela percebesse que alguma coisa estava esquisita, mas ela se ocupava com aquele monte de coisa que ela tinha que fazer mecanicamente no trabalho dela. Vale muito a pena nós refletirmos sobre isso, né? Aí por isso que eu trouxe a história do patinho feio, porque o patinho feio, ele percebe toda aquela rejeição, né, os bullying que ele sofria, e depois a própria mãe dele, né, já não o aceitava mais. Então ele faz o caminho solitário, que Bert Helling também fala disso. Mais fortemente ele falou sobre isso no livro dele, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, que quando nós nos deparamos com algo difícil, nós precisamos ir em busca da nossa família psíquica, ou seja, em busca da nossa tribo. Não necessariamente que a nossa tribo tem que ser o lugar que a gente acha que tem que ser, né? Então a história do patinho feio nos traz essa consciência. Por que eu estou insistindo num lugar que talvez realmente não seja para mim? Talvez você não seja um pato, talvez você seja um cisne. Bom, vamos continuar aqui então na leitura. Helling, ele fala, né, a compreensão dessas ordens é a base da Helling ciência. Trata-se de uma ciência e não de uma fenomenologia, pois essas ordens são leis implacáveis. Ou seja, ele está dizendo, são leis que você não tem como contestá-las. Apenas se a conhecermos, se as conhecermos com exatidão científica e soubermos como podem e devem ser aplicadas, podemos ter sucesso duradouro em nosso trabalho e em nossas organizações e empresas. Então Helling faz a pergunta maravilhosa dele, né? Vocês podem me ouvir? Vocês conseguem alcançar isso que eu estou querendo mostrar para vocês? E aí ele completa, no início, tudo isso parece muita teoria. Que, aliás, eu, Ronivalda, reforço aqui. O problema é que nós tentamos colocar em prática a teoria sem aprofundarmos o nosso processo interno. E por incrível que pareça, eu vou compartilhar com vocês da minha experiência clínica, né? De mais de 20 anos de clínica. Quando os pacientes eles estão começando a abrir esse lugar, eles tendem a começar a se esquivar do processo terapêutico. É bem nítido isso, é bonito de ver e é natural que seja assim, né? Então, é um momento que não dá mais tempo de ir na terapia, é um momento que o dinheiro acaba para fazer terapia, é um momento que eu começo a trocar os meus horários, é um momento que eu começo a me debater com o que o terapeuta está me mostrando, é quando a terapia começa a ficar chata, então é assim, tá me apertando demais. Então, é aquele momento onde o terapeuta ele percebe e começa a encontrar uma nova pulsação.
Porque é difícil sairmos daquele lugar que ficou tão bem encaixado. Voltando aqui, né? Então Helling diz assim: mas logo poderão comprovar em que medida estas ordens os atingem e os afetam. No fundo, neste curso trataremos apenas de relações, nada mais. Não dos conteúdos de uma empresa, um trabalho e uma organização. Para isso, prepare-se de abrir o coração para conhecimentos especializados nos quais não nos intrometemos em absoluto. Nossos conhecimentos especializados, eles são das ordens das relações humanas. Isto é o que transmitirei aqui para vocês. E aqui ele entra agora na primeira explicação sobre as ordens do dar e tomar. O que Helling está dizendo? Que ele não está falando sobre técnicas de manejo, ele não está falando sobre como que você tem que administrar o seu dinheiro, o que você tem que fazer sobre aplicar aquilo que você ganha, se você vai guardar 30%, se você vai guardar 10%, se você tem que cobrar tanto, se você não pode cobrar, se você vai contratar quantas pessoas que você tem que contratar. Ele está dizendo, não é sobre isso. E muitas pessoas ficam só nisso. Estou em crise, então eu vou reduzir funcionários. Talvez antes de reduzir funcionários, você precisa fazer a pergunta, o que essa crise quer me mostrar? Qual é a minha grande dificuldade? Antes de tomar decisões práticas no contexto operacional, por que não fazer uma pergunta que até isso cabe até no campo religioso, né? O que Deus está me mostrando? Será que Ele me quer mal? Então, quando nós nos permitimos fazer essas perguntas profundas, nós vamos ver que não é sobre trabalhar diferente. É sobre mudar uma postura interna que talvez nós não estivéssemos percebendo. Então, quando vocês estão, por exemplo, num grupo de constelação comigo, que nunca esteve comigo num grupo, eu não vou ficar só constelando e todo mundo ficar assistindo. Imagina, você vai ficar o dia inteiro sentado numa cadeira, escutando falar alguma coisa. Não, não é esse o objetivo. É ajudar vocês a entrar profundamente naquilo que talvez moveu você até um grupo. Quantas pessoas falam, eu vou no grupo, e vai chegando próximo, a pessoa vai desistindo. Qual é a informação que tem nisso? Existe uma parte nossa que resiste à transformação. É lindo, é muito lindo. Tem uma parte nossa que nos boicota. Por quê? Porque não temos a permissão para poder fazer o movimento seguido, que é o que a gente chama de morrer na praia, né? Ou ainda o movimento que não é permitido. Sabe aquelas situações onde tudo que você está quase alcançando, você não alcança. Eu estou quase lá e não vai. Entra ano e sai ano, você está quase lá e não vai. Então esse não vai é um vão que se perdeu. E é disso que se trata quando nós estamos num grupo.
É fazer esse completo, é completar essas lacunas. O processo de psicoterapia também é isso, completar as lacunas emocionais. Então, o que seriam as ordens do dar e tomar? Vamos olhar isso aqui agora, ó. Ele diz, a primeira... Gente, vocês precisarem fazer alguma pergunta, por favor, tá? Eu vou seguindo aqui a leitura, mas nada me impede de parar e ajudar vocês a compreender aquilo que vocês estão achando que está entendendo, mas talvez não está entendendo. Porque nós já estamos assim bem adiantados na leitura, então eu estou seguindo aqui o fluxo. Espero que esteja claro para vocês. A primeira ordem que importa neste caso é a ordem do dar e do tomar, ou nós poderíamos dizer o equilíbrio. Dar e tomar são necessidades básicas da vida. As relações dão certo quando o dar e o tomar estão equilibrados. Quando aquele que toma também dá quando aquele que toma também dá e quem dá também toma. Que foi o que eu falei sobre você perceber se você tem uma facilidade maior só em receber ou se você tem uma facilidade maior só em dar. Teve até eu falei isso, acho que foi no domingo, se eu não estou enganada. Até teve uma pessoa que falou assim: antes eu só dava, agora eu estou só recebendo. Não é esse tipo de equilíbrio, tá? Eu até expliquei sobre isso. Cuidado para você não achar que só porque você só dava, agora você vai só receber e isso é equilibrar. Tudo bem que você pode até passar um período da sua vida aí tentando equilibrar alguma coisa e isso também vai gerar o caos. Quando você encontra a medida do dar e tomar junto. Eu dou, eu tomo, eu dou, eu tomo. Até o processo terapêutico, profissão, por exemplo. Você vai até um lugar, você oferece o seu serviço, a outra pessoa te dá a contrapartida. Ou seja, ela paga. Isso é o dar. Então, você não deve nada. Você vai para a terapia, você paga. E eu dei aquilo, né? O terapeuta deu. Ou qualquer outra coisa. Você vai numa loja, né? A pessoa te entrega a blusa e você paga pela blusa. Então, isso tem que estar equilibrado. Eu tenho dificuldade de receber e mais a tendência a dar. Entende que isso gera um desequilíbrio. E talvez você nem tenha consciência o que levou você a criar este mecanismo de dar mais e receber menos. Tem pessoas que se alimentam do dar. Tem pessoas que falam, eu me sinto bem de dar. Quando eu estou dando, eu sinto que eu estou recebendo. Isso é uma falácia, né? Um tipo de engano. Porque quando você dá, você também precisa receber. Não quero entrar aqui no campo religioso, né? Quando fala dando que se recebe, né? Porque a gente olha para isso de uma maneira totalmente distorcida. Seguindo aqui, olha. Por isso é fundamental nas empresas a participação dos lucros, sobretudo por parte daqueles que contribuem com maior desempenho. Se o lucro fluir para outra parte, as relações dentro de uma empresa ficam transtornadas.
O lucro de um trabalho, ou de uma empresa, ou de uma organização está relacionado com aquilo que é dado aos outros. Nosso trabalho e as organizações que está por trás de nosso trabalho estão a serviço do cliente, mediante aquilo que oferecem. Definitivamente estão a serviço da vida. Se procurarmos em nós o significado de, abre aspas, naquilo que fazemos, servimos à vida, a nossa e a de muitos outros. O que muda imediatamente em nós? Eu fico feliz quando vejo que aquilo que faço e aquilo no qual me empenho serve à vida de muitos. Eu me sinto feliz e vivo mais plenamente. Através daquilo que ofereço à vida dos outros, ao apoiá-la, ou mesmo fico mais vivo e mais pleno. Então percebam que Bert, como um psicoterapeuta, ele está dizendo como isso me engrandece. Como é bom poder fazer algo pelo outro. Só que aqui tem um detalhe. Ele não está fazendo de graça. As pessoas pagam ele. Então, aqui está uma relação que muitas vezes se torna desequilibrada. Esta é a parte, inclusive, curiosa, que Bert, ele falava isso muito. Quando eu estava na minha formação com a Sophie Helling, né, às vezes que eu estive com o Bert Helling, era algo que ele falava muito sobre uma curiosidade no Brasil, que acontecia somente no Brasil. As constelações familiares, as pessoas vão para grupos de constelação. Quem participa, muitos grupos no Brasil, talvez você já esteve num grupo de constelação, por você estar participando, você não paga. Ou você paga só um precinho bem simbólico, tipo R$30. Para constelar aquela pessoa que está indo ali para constelar. Só aquela pessoa está indo ali para constelar. Como eu tenho dificuldade disso na minha própria clínica? Hoje eu já tenho muitas pessoas que já conhecem o meu trabalho, já esteve comigo, então elas compreendem isso que eu falo. Mas ainda tem muita gente que faz, que a gente chama de desserviço, né? Monta grupos de constelação, cobra um precinho assim bem simbólico só para poder ter os representantes. Helling falava isso abertamente, que é o desequilíbrio no campo das constelações. Helling, ele montava, né, os cursos, o que ele chama de curso. Os grupos dele, todos pagam a mesma coisa. E esse pagar a mesma coisa, gente, é um preço bem considerável, viu? Eu nunca estive num grupo do Bert Helling pagando menos do que R$2.000. Da Sophie Helling, né? Então, são todos pagando a mesma coisa. E ali eles falam, quem tem um assunto para constelar? Por quê? Porque está todo mundo trabalhando. Todos estão a serviço. Todos estão ali para ser trabalhados. Então, às vezes, eu até tento equilibrar isso dentro do meu trabalho. Tem uma leve diferença entre quem vai constelar e quem não vai, justamente por quê? Porque eu já tentei também criar grupos onde todos
pagam o mesmo valor e rapidamente essas pessoas deixaram de vir porque elas queriam ter a preferência. Então, e tá tudo bem, tá? Isso aqui não é uma crítica, eu tô compartilhando com vocês porque nós temos muitos consteladores e vocês já devem ter ouvido falar isso. Então, olha o que ele traz. Ele faz outra pergunta. O que resta para mim se o fizer a contragosto? Ou seja, se eu não ofereço isso da profundeza da minha alma. Isso aqui, gente, eu não vou falar que são todos, tá? Mas a gente vê muito isso em servidores públicos. Quantas e quantas e quantas e quantas e quantas pessoas se queixam de servidores públicos que têm má vontade de atender o público. Mais uma vez, eu não estou generalizando, nós estamos falando nós encontramos pessoas assim. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai para o serviço público só para ter segurança, ela não entendeu o que ela está fazendo ali. Não está ligada ao propósito, ao amor maior. Ela está só cumprindo função. Muitas vezes a pessoa ela está até se sentindo amargurada, que era o caso lá da Agneta, tá? Então ele diz, talvez algumas cédulas, né? Ou seja, só por causa do dinheiro. Isso seria tudo. Mas isso, se for só por causa do dinheiro, não merece tal esforço. Eu seria então esta seria então a primeira ordem, a ordem do equilíbrio, a ordem do dar e tomar. Então ele está dizendo, se você trabalha só por dinheiro, não vale a pena. E aqui ele vai falar sobre o todo. Ainda há uma segunda ordem. Há um todo que fica inteiro e permanece inteiro se todos aqueles que fazem parte dele forem valorizados como fazem parte. Nas famílias está claro. Assim que alguém for excluído, a família se sente incompleta, cai na desordem e perde força. Eu não sou um especialista para muitos detalhes das empresas, mas imagino algumas coisas. Imagino, por exemplo, que uma empresa rouba uma patente. Então, aquele de quem se obtém um lucro, ele é excluído. O que acontece então com a empresa? Ou alguém tem uma grande ideia, outros a adotam e o excluem, joga fora, né? Ai, gente, eu tô indo porque eu vejo às vezes isso aqui, né? E tá tudo bem. Só eu pensei alto, tem coisas que eu não posso compartilhar assim publicamente. Aí ele faz uma pergunta. Quanta força tem uma empresa quando ela tem este tipo de comportamento? O copiar cola, vou ser igual ao outro. Eu roubo a ideia, eu tento fazer igual, mas eu estou de alguma maneira excluindo aquele que teve a ideia. Seria muito mais fácil ir até aquele que teve a ideia e falar, cara, eu amei a sua ideia, me ensina como que faz isso, porque eu quero reproduzir. Seria mais equilibrado. Excluindo alguém, quem lhe dará tanto lucro? Ou seja, é questão de tempo para aquilo começar a desmoronar. Há, por exemplo, situações nas quais uma empresa demite alguém injustamente. Algumas vezes pude ver em constelações o que acontece nesses casos.
Os outros funcionários ficam imediatamente enfraquecidos. Já não podem dar seu total desempenho. Se o excluído for introduzido de uma determinada maneira, não o readmitindo, fato que não é possível e nem eficaz, mas reconhecendo que de certa maneira se cometeu uma injustiça, este se torna benévolo em sua postura e imediatamente algo muda na empresa. Então o que o Helling está dizendo aqui não é que não possa cometer qualquer tipo de erro. A questão é quando você não admite o erro. Quando nós admitimos um erro, nós nos reposicionamos, que é o que o Helling fala, eu sinto muito. E quando eu trago eu sinto muito, eu posso recuperar a minha força. Então não é sobre eu nunca vou cometer qualquer tipo de dano. Não é isso. Se somos humanos, nós sempre cometeremos erros. Eu, você, todo mundo. A questão é se eu tenho condições de dizer eu sinto muito. E aí ele diz, hoje em dia a exclusão muitas vezes funciona sobre o curioso nome de dispensa. Estou dispensando. Não é terrível? Helling pergunta. Isso é terrível. Esse desprezo numa só palavra, estou dispensando. Este desdém tem um efeito imediato sobre aqueles que ficam. Também neste caso, deve ser equilibrado. Não é possível considerar uma empresa como uma família, onde cada um tem o mesmo direito de pertencer. Apenas aquele que colabora com um desempenho correspondente pode pertencer a uma empresa. O que Helling está falando aqui quando ele compara com família? Porque família, embora uma família seja uma empresa, as funções são muito diferentes. Por exemplo, filhos, eles só recebem. Tem muitas famílias que houve alguma situação, algum conflito, alguma dinâmica, né? Que aí a gente está falando de uma situação muito pontual. Quando, às vezes, um pai e uma mãe, eles passam por uma situação tão terrível que os filhos precisam colaborar financeiramente. Mas isso não é o natural. Ronivaldo, mas filho não tem que colaborar financeiramente com a casa dos pais? Não, tem que ir embora, cuidar da própria casa. Se você já tem condições de ganhar dinheiro e pagar a conta de água, de luz, colaborar, então você faz isso na sua casa. Porque o papai e a mamãe, eles precisam se recuperar como casal. Eles precisam voltar a ser homem e mulher. Se você já está dando uma despesa tão alta porque você já é adulto, então você precisaria estar ganhando para pagar o seu próprio aluguel. E isso é difícil. Quando eu falo isso, ou quando Beth falava isso, as pessoas se assustam. Gente, quantas vezes eu já escutei dentro da clínica e quando eu pergunto para a pessoa, né? Com quem você mora? Eu ainda moro com meus pais porque eu não me casei. Tá, você não se casou porque não encontrou uma pessoa. Mas o fato de você não ter se casado não justifica você estar morando com seus pais. Se você já é um adulto. Então, se você nunca se casar, você nunca vai sair da casa dos pais. Né? É como se fosse uma criança que precisa de alguém para pegar na mão para poder tirar de casa. Então, tudo isso precisa ser visto com atenção, com carinho, né?
Numa empresa, isso é diferente, né? Cuidado para numa empresa você não tá se comportando como se você se comportasse lá na casa da sua mãe. Na empresa você tem obrigações. Não dá para ficar com a bundinha sentado na cadeira, vendo todo mundo trabalhar, a sua mãe lavando vasilhas, né? Porque na casa de mãe é assim, mãe adora que o filho fica deitadinho no sofá assistindo televisão e ela ali fazendo a comidinha, é o papel dela. Isso não é ruim. Aliás, essa é a função materna que muitas mães se esquivam também. De alimentar os seus filhos, de dar a eles aconchego, de dar a eles tudo aquilo que eles precisam. Fica parecendo a mãe do patinho feio, né? Joga ele fora logo. Então, o que é função materna? Função materna é dar. Você alimenta. Se o seu filho já é adulto, ele ainda está pedindo alimento, é porque ele ainda está insaciado. Dê aquilo que ele precisa, que rapidinho ele vai embora. Quando ele tiver com a barriguinha cheia. Apenas aquele que colabora com um desempenho correspondente pode pertencer a uma empresa, está claro. Veremos os efeitos que isso tem concretamente quando constelarmos empresas ou profissões concretas. E a terceira, são só essas três, tá, gente? Vou finalizar aqui com vocês e amanhã a gente continua. A terceira ordem essencial é apenas conhecida ou apenas desconhecidas em muitas empresas. Muitas empresas vão à falência, pois não conhece essa ordem que é fundamental. Trata-se da hierarquia. A hierarquia é, neste caso, concretamente, uma sucessão no tempo. O que veio antes tem precedência sobre o que veio depois. Quase todos os conflitos na empresa surgem porque as pessoas subsequentes, ou um departamento subordinado, ou um produto consecutivo, quer ficar no primeiro lugar. Isso acontece também em relacionamentos conjugais, tá? Se você é esposa segunda de um homem que vem de um outro casamento, você sempre será a segunda. Embora, neste caso, você tenha um grau de importância diferente. Porque hoje você é a esposa, porém a segunda. Tem muitas pessoas que querem apagar a história anterior para pertencer. Mas aqui ele está falando de empresa mesmo. E aí ele fala, vocês podem me seguir? Conseguem alcançar isso que eu estou falando? Ou você ainda briga com isso? Irmãos caçula querendo ocupar o lugar do irmão mais velho, disputando espaço. E aí ele fala, isso foi só um resumo. Neste curso aprendemos conjuntamente, dando cada um sua colaboração, como podemos encarar as crises. Neste caso, especialmente as crises no trabalho, na profissão, nas empresas e também na vida pessoal. Se quiserem, vocês mesmos podem aplicar isso em sua vida pessoal e nas crises da vida em seus relacionamentos. Aqui vamos nos concentrar especialmente nas leis do sucesso no trabalho e na profissão, mas isso se aplica também na vida pessoal. Isto foi apenas uma introdução, uma visão geral, para que vejam o que acontece neste encontro. Bom, vamos ficar assim então. Eu espero que esteja fazendo sentido para vocês. Assistam a live de novo. Anote aquilo que para você talvez ficou ainda confuso ou que você não compreendeu muito bem.
Você pode me mandar um direct, se assim você quiser, ou se você quiser, você pode fazer um comentário aqui mesmo, né, embaixo da live. E assim nós seguimos. Amanhã é que ele vai começar os procedimentos dele neste curso que ele dá. E se você está sentindo aí no seu coraçãozinho que você está em crise, que você precisa organizar alguma coisa na sua vida, venha para o grupo deste sábado, dia 30, aqui comigo, né, o dia todo, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Faremos um trabalho maravilhoso. A programação ela tá bem bacana, que eu vou trabalhar a mensagem dos sintomas. Às vezes nós esperamos tempo demais, nós esperamos uma doença chegar, nós esperamos realmente o divórcio chegar, nós esperamos muitas vezes a despedida chegar. Não precisamos chegar nesse ponto, né? Então, fica aqui aberto o convite. Se fizer sentido para você, manda para mim uma mensagem que eu posso te explicar melhor como que você faz para estar aqui. Compartilhe a live com outras pessoas e eu espero vocês amanhã às 5 horas. Beijos, até amanhã.